Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob, associado a você. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um programa Santa Casa e você, novembro, em pleno novembro, vamos falar sobre um tema muito importante, o Novembro Roxo. Para falar mais a respeito desta importante data comemorada no mundo inteiro, esse mês dedicado também ao Novembro Roxo, que vocês vão ter mais informações na sequência, eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios a médica, pediatra, neonatologista, doutora Marilene Martins. Doutora Marilene, muito obrigado pela presença, tudo bem? Obrigada a você pelo convite. Eis a pergunta de R$1 milhão. O que é o Novembro Roxo? Conta pra gente o que é o Novembro Roxo e a importância dessa data, principalmente para quem está chegando ao mundo. O Novembro Roxo é um mês dedicado, o mês todo, à conscientização dos profissionais de saúde e da população quanto ao parto prematuro. A importância é levar conhecimento, levar para os profissionais de saúde, principalmente toda a parte de educação continuada, de treinamento, e para a população a informação do que é a prematuridade, os riscos da prematuridade, do parto prematuro, a importância de um pré-natal adequado, é isso. Prematuridade é uma coisa que vem cedo, antes do esperado. Explica para o nosso telespectador, dentro da pediatria, dentro da neonatologia, o que é um bebê prematuro? Existe um período mínimo para uma criança nascer? O parto prematuro ele é considerado abaixo da 37ª semana de gestação. Em todo bebê que nascer antes de 37 semanas de gestação, ele é considerado um bebê prematuro. O mínimo, né, que hoje se fala de viabilidade do bebê poder nascer, ser atendido, ficar dentro de uma UTI, conseguir ter uma sobrevida em torno de 22, 23 semanas de vida. Mas a cada semana que esse neném ganha intraútero, ele vai ganhando melhores condições de nascimento. Então, um prematuro de 36 semanas é muito diferente de um prematuro de 26 semanas. Toda a sua condição é diferente, toda a sua estrutura para poder viver, né? Extraútero e vencer toda essa barreira. Então, um neném que nasce em torno de 26 semanas, ele vai ficar internado aproximadamente 3 meses até ele conseguir completar toda o seu tempo para que ele possa ir para casa com sua mãe. E toda internação de prematuro é uma internação, além de prolongada, principalmente os extremos, além de prolongada, com muito risco, né? Extraútero, porque ele deveria estar intraútero antes de nascer prematuro e a gente protegido no intraútero. E enquanto essa formação ainda acontece dentro da barriga da mãe, falar uma linguagem mais... O bebê que nasce prematuro, ele pode nascer ainda com uma formação de alguns órgãos, né? Ainda sem esses órgãos estarem totalmente desenvolvidos, daí esse cuidado, essa necessidade de tê-lo ali numa UTI com todos os recursos para mantê-lo vivo, né? Mesmo o neném que nasce de tempo correto, algumas estruturas, né, órgãos, eles vão se completando sua formação no pós-nascimento. O pulmão, por exemplo, até o 8º ano de vida, o rim até o 2º ano, o cérebro nos 2 primeiros anos, eles nascem, né, com as moleiras abertas porque o cérebro cresce e aí que fecha toda a calota craniana, tem que ter esse crescimento, né? Os 2 primeiros anos de vida são fundamentais. O prematuro, muito mais, porque o prematuro, ele vai ter um pulmão imaturo, um cérebro imaturo, rim, intestino, tudo imaturo. Para a gente poder vencer tudo isso é bem complexo, intenso, né? Complexo e intenso. Porque você está falando que o pulmão, por exemplo, ainda está em formação, ele vai ter uma dificuldade para respirar
a oxigenação do cérebro, que também está em desenvolvimento, pode ter algum tipo de problema. Por isso que ele fica praticamente numa cápsula que é dentro da UTI, UTI neonatal que chama? UTI neonatal, sim. Ele fica ali praticamente, e dentro daquela UTI se tenta colocar um cenário de como ele ainda estivesse dentro da barriga da mãe. A gente tenta simular o intraútero, mas é praticamente impossível. Não existe nada que se consegue simular exatamente o intraútero. A incubadora é uma proteção que vai aquecer, vai umidificar ele, o ventilador vai ajudar ele na respiração, nutrição parenteral, enquanto ele não consegue se alimentar por sonda adequadamente, né, pelo gastrointestinal, mas nada se compara a ele estar dentro da barriga da mãe dele. E a gente hoje, mesmo com toda a nossa tecnologia, é muito difícil, mas a gente vai vencendo barreiras junto com as famílias. Quando nasce um prematuro, não nasce só um prematuro, nasce uma família, né? A família que teve um nenê prematuro. Então, assim, os cuidados hoje são muito voltados para a família, para o bebê junto com a família. Quais são os elementos que levam à prematuridade? Existe uma determinante que cause a prematuridade? A prematuridade é multifatorial, né? Não existe um único fator, ela é multifatorial. Por isso que um pré-natal adequado, a identificação de problemas antes até da gestação, né, daquele casal é muito importante. Porque você, identificando o problema antes, você vai agir antes. Agindo antes, em alguns momentos você consegue evitar a prematuridade ou até consegue, em alguns casos, fazer com que ele não nasça com 26, mas sim com 34, 35 que ele seja um semanas. prematuro tardio, não um prematuro. Exatamente. A nomenclatura é prematuro tardio, pré-termo tardio. Alguns fatores multifatorial. Dentro dessa conta aí, existe a questão do ambiente que aquela mãe vive? O meio ambiente? Com certeza. Uma coisa interessante é que o nosso... no Brasil todo foi assim. Esses 18 meses, né, quase 2 anos da pandemia, fez com que a mortalidade infantil caísse, né, diminuísse, e os partos prematuros, nesse período também, eles diminuíram, mas diminuíram mais ou menos porque a gente já começou a perceber a volta dos nascimentos, né, prematuros. E isso a gente estuda muito, a gente tem comitês, né, de mortalidade, os comitês municipais e mesmo estadual, a gente se reúne praticamente toda semana para discutir. E nas discussões a gente percebeu que com a pandemia, as mulheres as pessoas ficaram mais dentro de casa, talvez as mulheres tenham um acesso um pouco dificultado ao pré-natal, mas ao mesmo tempo uma carga de trabalho um pouco diminuída, o home office, e aconteceu isso aí. Então acho que o ambiente é fundamental, com certeza. Você falou que não existe um perfil de uma mãe que vai ter um filho prematuro. Você já falou que o meio ambiente influencia. O acompanhamento, a importância do pré-natal dentro dessa conversa que a gente está tendo e quanto que ele entra nessa conta. Um pré-natal bem feito, ele vai realmente minimizar, se aquele bebê vai nascer prematuro, ele vai minimizar essa prematuridade, ou não tem jeito? Se a mãe tem algum tipo de herança genética, vive num meio que não é o ideal, trabalha muito, ela vai ter essa possibilidade de ter um filho prematuro? A prematuridade está muito relacionada a um pré-natal bem feito. Então, o pré-natal adequado, e na Baixada Santista a gente tem os municípios... em relação à rede básica, fazendo esse pré-natal, né? Algumas vezes existem um pouco de dificuldade de acesso e dificuldade de trazer a mulher para o pré-natal. Mas existe toda uma rede já formada e esse pré-natal adequado, com o número de consultas adequados, com acesso a exame, com acesso à consulta com exame físico até da paciente completo, é importantíssimo, é fundamental.
Você identificando os problemas e os fatores de risco, como infecção de urina, muito da prematuridade pode estar relacionado à infecção materna, infecção de urina, uma hipertensão arterial, uma diabetes. E identificando isso no pré-natal, você consegue minimizar, com certeza. Pegar esse exemplo da hipertensão. Detectado que aquela mãe tem hipertensão, o que o pré-natal já indica para ela? Ela vai ter que ter uma mudança de postura, vai ter que ter uma mudança de ritmo de vida para tentar minimizar essa... E essa cardiopatia pode passar para o bebê? A hipertensão, ela ser hipertensa, o neném não nasce com hipertensão. A hipertensão na gestação tem toda uma fisiopatologia da gestação. A mãe pode ser hipertensa durante a gestação e depois ela não ser mais? Sim, sim. Agora, essa parte toda do pré-natal, eu sou pediatra. O obstetra tem muito mais... sabe direitinho o segmento e tudo o que ele vai fazer, mas algumas mães são medicadas para hipertensão. Faz controle, né, para que essa pressão não eleve, para que ela consiga ter um pré-natal tranquilo. Algumas com dieta, outras com medicação. Depois desse prematuro nascer, quais são os cuidados? E você falou que existe o prematuro mínimo, né, e o prematuro tardio. Quais são os cuidados pós-alta do hospital? Existe a possibilidade do bebê ir ainda prematuro para casa, se ele nascer de 8 meses, falando em meses agora, ele nascer de 8 meses, ele passa mesmo assim um tempo internado e depois ele pode já voltar para casa? Esses prematuros tardios, alguns conseguem ir para casa com 72 horas, depende da condição de nascimento. Se eles nasceram bem, eles têm que ser um pré-termo bem assim tardio, né? 36 semanas. Ele nasceu bem, ele consegue ficar com a mãe em regime de alojamento conjunto, a mamada adequada, porque é importante a gente avaliar, consegue ir para casa, mas a gente precisa ter muito cuidado nesses pré-termos tardios e também nos termos precoces, que está entre 37 e 38 semanas, porque esses bebês, se tiver uma alta muito precoce, eles têm uma chance de reinternação. Por icterícia, que é aquele amarelinho da pele, por dificuldade da mamada, por perda de peso porque não mama adequado. Então, esses bebês são os bebês que não vão para a UTI, mas eles ficam em alojamento conjunto, que é o ideal, né? Pelo menos nos hospitais que a gente trabalha, o regime é de alojamento conjunto. Eles ficam 24 horas com a família, com a mãe e com o pai ou o acompanhante da mãe. Para que ele mame em livre demanda, para que ele tenha os primeiros cuidados junto com a mãe, a família, a enfermagem e o médico, para que ela se prepare para continuar com eles em casa. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável, por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. O Plano Santa Casa Saúde abre mais uma unidade de atendimento laboratorial exclusiva para beneficiários do Plano Executivo e Preferencial. Pensando no bem-estar e conforto dos clientes, a nova unidade fica na Avenida Conselheiro Nébias 592 e conta com exames de coleta laboratorial, estacionamento grátis e sem necessidade de agendamento prévio para a realização de exames de sangue. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 13 horas. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista,
com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Programa Santa Casa e você já está de volta na edição de hoje. Recebemos a médica neonatologista pediatra, doutora Marilene Martins, está falando sobre o Novembro Roxo. Doutora Marilene, os cuidados agora na UTI, esse bebê prematuro nasceu, como que é o tratamento e quais são os cuidados da equipe, é uma equipe multidisciplinar que cuida desse prematuro após o nascimento? Os cuidados, eles começam assim, logo bem após o nascimento. Esse neném nascendo de maneira boa, né? Nascendo bem, ele vai ser atendido e vai para a UTI, dependendo da idade gestacional. Normalmente eles acabam indo para a UTI. E o tempo de internação vai depender da idade gestacional que ele nasceu. E se ele não nascer bem também e for reanimado em sala de parto, ele vai vir para a UTI também, com toda a equipe, enfermeira, o médico, fisioterapeuta.
Na UTI a gente tenta simular o intraútero, que nem sempre é tão, é lógico, nunca vai ser igual. Mas a gente hoje trabalha com uma iniciativa do Ministério da Saúde chamado Projeto Canguru. O canguru, a gente pensa assim, quanto mais ele estar próximo da mãe ou do pai, então o canguru é feito com o pai ou com a mãe, desde que ele tenha estabilidade hemodinâmica, ele no pele a pele com a mãe e com o pai, ele vai ganhar imunidade e tudo vai melhorar. Então a gente trabalha hoje nas UTIs com o Projeto Canguru, que vai com a posição canguru, que é o pele a pele com a mãe ou o pai, a luminosidade, então a luminosidade é diminuída, nós temos a hora do soninho, então tem momentos do dia e da noite, porque a UTI é um ambiente que tem barulho, tem luminosidade, então existem os horários do soninho, que fica X tempo, sem ninguém falar nada, sem ninguém abrir a incubadora, com a luz desligada e com os monitores sendo muito bem avaliados para que, se tiver alguma intercorrência, a gente haja. Também existe a parte do barulho. O barulho, o ideal são no máximo 50 decibéis. 50 decibéis, se eu falar na altura que eu estou falando agora, já ultrapassa 50 decibéis. Então, hoje, na Santa Casa, a gente tem um detector de ruído, que é uma orelha mesmo, que acende. Então, ela vai ficando amarela, se for um alerta, para tá tendo muito barulho. E o ideal é que ela fique sempre verde, porque o verde ela está abaixo de 50. Ficou amarela, é um alerta e todo mundo, né, é um alerta visual e todas as pessoas dentro da UTI conseguem ver, porque ela fica na parede, e ficou amarelo, vamos ver o que está tendo de barulho para a gente diminuir. Ficou vermelho, aí não é o legal, porque é acima de 50. Isso é importantíssimo. Por que é importante? Porque o cérebro é imaturo e se eu conseguir minimizar dor, ruído, luminosidade, eu minimizo toda a parte de desenvolvimento neuropsicomotor ao longo da vida, né? Então isso é muito importante. Um som que não tem um cuidado, um som excessivo, o que pode acarretar neurologicamente, por exemplo, para esse prematuro? O excesso de ruído, se for nas primeiras 72, 96 horas, é a fase em que o prematuro extremo ele pode ter algum tipo de sangramento mesmo, entrar na parte do cérebro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas, por exemplo, até a dor, se eu for trocar uma fralda de maneira diferente do que a gente orienta, do que a gente tem treinamento, pode ser um reflexo de dor para o bebê, que também não é legal. Hoje as UTIs trabalham com diminuição também da dor. Então, para eu diminuir dor nesses nenês, a gente faz cuidados agrupados. Quando eu atendo ele, a fisioterapeuta também atende, a enfermagem também atende. E a grande maioria dos momentos, a gente tentar deixar ele quieto, né, dentro da incubadora. Não tem aí a presença da mãe? Sempre com a presença da mãe, sempre. A mãe fica... Sempre. As UTIs, a gente trabalha com a presença da mãe e do pai 24 horas, porque a gente considera que pai e mãe não são visita. Pai e mãe tem que estar junto com o bebê. Eles fazem parte ali. Fazem parte do tratamento, do tratamento mesmo. Então, a mãe estar envolvida no cuidado é fundamental, sempre. Uma coisa bem legal é assim, a gente ensinar o toque, porque o bebê, ele não adianta eu colocar visual, porque o visual ele não enxerga, né? Mas o toque ele sente, porque ele sente o toque intraútero, quando ele está dentro do útero no líquido amniótico, que ele tem, a primeira percepção é o tato. Então a gente tem até uma posição que a gente deixa ele no ninho, que é a posição do canguru, e que ele sente, quando ele se mexe, como se fosse o contato com as paredes do útero. E o toque também, o toque é importante, porque eu não vou tocar o neném de qualquer jeito. E a gente
tanto a enfermagem, o médico, o fisioterapeuta e a mãe também a gente ensina que o toque é um toque de contenção. Então ele quer o toque é importante para ele, mas é um toque de contenção. Eu vou segurando ele e ele vai se acomodando e vai ficando feliz ali, você percebe. Tem a ver com a questão de estar protegido esse toque? Sim, com certeza. Você envolvendo e contendo ali, quer dizer, olha, você está bem acomodado. Sim. Isso é importantíssimo para essa formação inicial da criança. Muito importante, muito. Agora, Tudo isso vai fazer muita diferença ao longo da vida, porque a gente sabe que os prematuros, eles têm muito distúrbio psíquico e psiquiátrico lá na frente, se a gente não tiver todos esses cuidados. Por quê? É por conta da situação de não se achar protegido, essa questão do toque? Eu acho que é um conjunto de coisas, são muitas coisas, né, que acontecem, principalmente os prematuros extremos, no pós-nascimento, que pode levar a tudo isso. Então a gente tenta minimizar tudo isso. Então a gravidez, os 9 meses, não são um toque de... É tudo contabilizado para que a criança tenha um desenvolvimento até o 9º mês e aí nasça. Porque é engraçado que a gente não conta a idade, os 9 meses que a gente fica no útero. Mas a criança, dentro desses 9 meses, ela fica praticamente... é uma vida à parte, em que ela, depois dos 9 meses, nasce aí com toda a possibilidade de ter uma infância, um começo de vida adequado, sem, digamos assim, muitos percalços. Hoje, assim, a gente, quem está no dia a dia assim não conta, mas, por exemplo, na pediatria hoje, a gente trabalha muito com os primeiros 1000 dias do bebê. Os primeiros 1000 dias não são a partir do momento que ele nasce, a gente conta do primeiro dia da gestação até o 2º ano de vida. Então, são os primeiros 1000 dias que vai fazer toda a diferença. É a janela de oportunidade que eu tenho para fazer com que essa criança chegue no seu potencial máximo na vida adulta. Potencial máximo de tudo, de desenvolvimento neuro, psíquico e motor. Todos os desenvolvimentos, esses primeiros 1000 dias. Hoje se estuda até os 3 meses antes da gestação, né? Porque são os meses que, quando você pensa em ficar grávida, é importante você ter todo esse acompanhamento, porque existem algumas coisas que você faz antes de ficar grávida que pode minimizar sequelas neurológicas, mesmo de medicação, para você receber, né, vitamina e tudo mais antes da gestação. E até o 5º ano de vida, mas o que tem consagrado são os primeiros 1000 dias que começa no primeiro dia da gestação, até agora, o 2º ano. A gente está chegando, infelizmente, no finalzinho do programa. Quem é mais prematuro, homem ou mulher? Os meninos. Os meninos são mais ansiosos. Sempre. Doutora Marilene, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado por vir aqui, esclarecer o que significa a importância do Novembro Roxo. Venha mais vezes ao programa. É importantíssimo falar principalmente desses 1000 dias, onde a criança praticamente tem a formação dela para a vida toda. Sim. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho lá na Santa Casa, estamos à disposição. Eu que agradeço e estou à disposição para voltar. São muitos assuntos dentro da neonatologia. Voltaremos a outros assuntos dentro dessa parte tão bonita da medicina. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Center Limp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob, associado a você.